Fui num bar comemorar o aniversário de uma amiga, que deveria ser uma comemoração, uma confraternização. Era um bairro, uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Eu bebi 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Gosto nenhum diferente. E ainda assim, o que me impressiona é que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka, mais fruta, açúcar, gelo, e ela causou um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada. Tá tudo rodando e parece que eu tô com a pressão baixa, sei lá. Tá muito esquisito. O quadro do meu filho é um quadro que ele tá num quadro vegetativo, né, neurológico, devido ao veneno, ao metanol. Ele ficou cego, isso foi confirmado e não tem como confirmar mais nada dele, porque não dá para completar os exames. Então, assim, fluxo sanguíneo ele não tem no cérebro, ele continua muito grave, tá bem estável e só Deus mesmo, né? Pela medicina, como eu falei já, tudo que eles puderam fazer foi feito, está sendo feito, mas ele está muito grave. Você sabia que drinks adulterados estão deixando pessoas cegas e até provocando mortes em São Paulo? A chamada caipirinha assassina tem um ingrediente criminoso, o metanol, um solvente industrial altamente tóxico que quase não altera o cheiro nem o gosto quando misturado a bebidas. Em menos de 25 dias, 5 mortes foram registradas e dezenas de casos de intoxicação grave e perda total de visão vieram à tona. Neste vídeo, eu vou te explicar o que está acontecendo, como reconhecer os sinais, o que fazer imediatamente e, principalmente, como se proteger para não virar a próxima vítima. Nos últimos dias, surgiram casos em bares, botecos, adegas e casas noturnas, inclusive em regiões nobres de São Paulo. As vítimas relataram que consumiram caipirinhas, gin, vodka ou whisky e, horas depois, começaram a passar mal. Muitos desses estabelecimentos continuam abertos, o que levanta uma questão inevitável. Onde está a fiscalização? Cadê a vigilância sanitária, o PROCON e as delegacias especializadas em crimes contra a saúde pública? Se houver venda de bebida com metanol, isso é crime e precisa de uma resposta imediata. Alguns casos chamam atenção pela gravidade. O primeiro é o do advogado Marcelo Lombardi, que morreu após uma parada cardiorrespiratória e falência de múltiplos órgãos. No atestado de óbito, os médicos registraram a intoxicação por metanol como causa. Outro caso é o da designer de interiores Radharani Domingos, de 40 anos. Depois de tomar 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka, ela convulsionou, precisou ser entubada e hoje está completamente sem visão. Nem a luz enxerga. Médicos neurooftalmologistas confirmam que já existem outros pacientes com o mesmo padrão e deixam um alerta. Se o reconhecimento for precoce e o tratamento adequado, com antídoto e hemodiálise, ocorrer nas primeiras 24 a 48 horas, o prognóstico visual pode ser menos pior. Mas o tempo aqui vale ouro. Outro relato impressionante é o de um jovem chamado Rafael. Ele comprou gin com energético e gelo saborizado em uma adega do bairro. Pouco depois foi internado e está em coma desde o dia 1º de setembro. Segundo a mãe, mesmo após a remoção da toxicidade do sangue, houve danos à visão e ao cérebro. Amigos do mesmo grupo também passaram mal. Um deles acordou sem enxergar nada, com dor de cabeça fortíssima e falta de ar. Em comum, todos haviam consumido bebidas aparentemente de boa qualidade, o que mostra como esse crime é traiçoeiro. Mas o que é, afinal, o metanol? O metanol, também chamado de álcool metílico, é um líquido incolor, inflamável e altamente tóxico. Não é álcool de consumo. Ele é usado como solvente na indústria, em adesivos, pisos e revestimentos e como insumo na produção de biodiesel. Ao entrar no nosso organismo, o fígado transforma o metanol em formaldeído e depois em ácido fórmico. Esse ácido causa uma condição gravíssima chamada acidose metabólica, que altera o equilíbrio do pH do sangue e pode provocar uma cascata de danos. Atinge o sistema nervoso central,
o nervo óptico e a retina, levando à turvação progressiva da visão e muitas vezes à cegueira, além de comprometer pulmões, pâncreas e rins. O mais perigoso é que, misturado a etanol e bebidas doces, o metanol pode não denunciar nem no cheiro nem no gosto. E como diferenciar uma ressaca comum de uma intoxicação por metanol? A ressaca do etanol, mesmo quando pesada, costuma melhorar em até 12 horas e não causa perda de visão. Já a intoxicação por metanol tem uma janela de início entre 6 e 24 horas após o consumo. Os primeiros sinais incluem cólicas intensas, mal-estar gástrico, falta de ar e confusão mental. Na sequência, surgem os sintomas visuais: visão turva, sensação de flashes ou brilhos, dificuldade de encarar a luz, a chamada fotofobia e o escurecimento do campo visual. Em quadros mais graves, aparecem convulsões e perda de consciência. Se você ou alguém próximo apresentar esses sinais após beber, não espere. Vá imediatamente para a emergência e informe a suspeita de metanol. Isso muda o protocolo do atendimento e pode salvar a visão e a vida. E qual é o tratamento? Em ambiente hospitalar, os médicos podem administrar antídotos como o fomepizol, que inibe a metabolização do metanol, ou, em cenários específicos, etanol terapêutico, sempre com monitorização. Em casos moderados e graves, indica-se hemodiálise para remover o metanol e o ácido fórmico, ao mesmo tempo em que se corrige a acidose metabólica. A janela crítica são as primeiras 24 a 48 horas. Quanto mais cedo o diagnóstico e a intervenção, maiores as chances de preservar funções vitais e visão. Como esse crime acontece? Há uma cadeia criminosa por trás. O metanol é adquirido ilegalmente, muitas vezes desviado para adulterar combustíveis, e, por ganância, parte desse produto acaba migrando para a adulteração de bebidas alcoólicas. É dinheiro rápido vendendo bebida premium ao custo de solvente industrial. Os pontos de maior risco são compras de origem obscura, bares que não compram de distribuidor formal, adegas irregulares, ambulantes e ofertas com preços muito abaixo do mercado. O que você pode fazer para se proteger? Aqui vai um checklist simples e objetivo. Primeiro, desconfie de promoções boas demais. Quando o preço está muito abaixo da média, acenda o alerta. Segundo, observe a garrafa. Veja se o lacre está íntegro, se o rótulo está alinhado e com impressão de qualidade, se a tampa é original. Qualquer detalhe grosseiro é sinal de risco. Terceiro, pergunte a origem. O estabelecimento compra de distribuidor formal, com CNPJ ativo? Emite nota fiscal? Se houver resistência em responder, considere não consumir. Quarto, evite ambulantes e drinks prontos sem rótulo ou procedência evidente. Se possível, prefira doses lacradas em miniaturas oficiais. Isso dificulta fraudes. Quinto, anote tudo: nome do bar, horário, quem atendeu, o que foi servido. Em caso de suspeita, essas informações ajudam a investigação. E, muito importante, se o gosto, o cheiro ou a textura parecerem estranhos, mesmo sabendo que às vezes o metanol não denuncia, pare de beber e busque ajuda. O que fazer se você suspeitar que consumiu bebida com metanol? Vá imediatamente ao hospital e informe a suspeita. Leve o máximo de informações: nome e endereço do local, horário, fotos do rótulo e da garrafa se tiver. Guarde notas e comprovantes. Registre boletim de ocorrência e denuncie ao PROCON e à Vigilância Sanitária. Avise as pessoas que beberam com você para que também procurem avaliação. E não se automedique. Esse é um caso para atendimento emergencial. Agora, um recado direto para donos de bares, restaurantes e adegas sérias. Comprem apenas de distribuidores regulares com documentação e ramo compatível. Exijam NFI e confiram a chave de segurança. Registrem o lote e armazenem corretamente. Façam checagem visual de lacres, rótulos e tampas. Treinem a equipe para recusar ofertas sem nota fiscal. Se surgir qualquer suspeita, isolem o estoque, comuniquem às autoridades e colaborem. Transparência com o cliente em caso de investigação não é favor, é responsabilidade. Também ficam aqui perguntas que precisam de resposta das autoridades. Quais estabelecimentos estão sob investigação? Tornar públicos os nomes e endereços protege a população.
Qual é o plano de fiscalização emergencial? É necessário um mutirão com vigilância sanitária, PROCON e polícia. E de onde veio o metanol usado nessas fraudes? Quem vendeu, quem comprou, quem transportou? A sociedade precisa de respostas e de uma campanha pública de alerta com os sintomas e o passo a passo de ação. Vamos derrubar alguns mitos rapidamente. Em bar chique, isso não acontece. Falso. Há casos em regiões nobres. Dá para sentir no gosto. Nem sempre. O metanol pode enganar. É só uma ressaca forte. Não. Ressaca não causa cegueira, fotofobia intensa, convulsões ou coma. Se passaram 24 horas, está tudo bem. Errado. Qualquer sintoma neurológico ou visual após beber precisa de avaliação médica imediata. Se você viu algo suspeito, denuncie. Se você teve sintomas após consumir bebida alcoólica, procure emergência sem demora. E se este conteúdo pode salvar alguém, compartilhe agora mesmo com amigos e familiares. A informação certa na hora certa pode fazer toda a diferença. Conta pra gente nos comentários. Você já desconfiou de bebida adulterada? Em que cidade e em que situação? Seu relato pode alertar outras pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like para que esse alerta alcance ainda mais gente. Segurança do consumidor é assunto sério e agora, mais do que nunca, é questão de saúde pública.